Uma vez que nós agora já conhecemos razoavelmente bem a relação do campo elétrico com o potencial eletrostático, eu posso, a partir do conhecimento do campo elétrico, obter o potencial eletrostático de uma carga pontual, né? Como a gente já viu nos capítulos anteriores, o campo elétrico de uma carga pontual, né? Vamos dizer que essa carga está aqui na origem, tá? O campo que ela gera a uma distância r, né, dela é dado por essa expressão aqui, e onde esse r chapéu é o versor, né, ou o vetor unitário que dá a direção e o sentido do campo elétrico. Ele é definido como a razão deste vetor pelo seu próprio módulo. Até aí tudo bem, nenhuma novidade. Mas vamos lá. Eu sei, né, nós estudamos isso agora, né, então nós sabemos que a relação entre o campo elétrico e o potencial na forma diferencial pode ser dada por essa expressão aqui, ó. dV é menos E escalar dL. Correto? Então eu posso integrar essas expressões de ambos os lados, ou antes mesmo disso, eu posso observar a geometria deste produto escalar aqui. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que E, o seu módulo é essa parte aqui, né? Posso colocar aqui, né? Então vai ficar menos. Né? Vou tentar resumir aqui. Isso vai ficar aqui sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado, né? Na direção r chapéu, escalar dl. Então eu tenho que tentar visualizar aqui este produto escalar. Vejamos bem, este produto escalar é simplesmente o que, né? R chapéu escalar dl é o módulo de R chapéu, né? Ou seja, é 1, né? Vezes dl, que é o módulo de dl, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? E é justamente este ângulo aqui, né? Porque o R chapéu está sobre esta linha, né? Então o que eu vou perceber aqui? Que dl cosseno θ, como eu já havia visto num caso anterior, é a projeção do deslocamento dl sobre a direção do campo elétrico. Ou seja, eu chamei isso aqui de um dr, tá? Que é, pela figura ali, como você pode ver bem, é um dr. Ora, então, essa minha expressão ganha a seguinte cara, né? Então, o meu dV será menos que sobre 4π epsilon 0 r quadrado vezes o diferencial dr, que é um deslocamento aqui sobre um diferencial, uma distância sobre a direção do campo elétrico. Então eu me sinto tentado agora em integrar essa expressão, né? Vou integrá-la. Então nós teremos aqui a integral desde um RA até um RB, de acordo aqui com entre esses dois pontos, né? Menos que sobre 4π epsilon 0, isso pode ficar fora da integral, e aqui eu teria uma integral, né, de 1 sobre r ao quadrado dr, também integrado aqui desde RA até RB. Em que, novamente, note que
eu estou abrindo mão da notação vetorial, uma vez que o campo elétrico ele é um campo conservativo, né, um campo central, então eu não preciso de me preocupar com a notação vetorial, né, uma vez que ele depende, vai depender do módulo, né, apenas do vetor R. Então a integral de dv, né, tomada nesses limites, só vai ficar o próprio v aplicado no limite superior, né, que vai ser RB menos o v do limite inferior, que é RA. E aqui deste lado, nós teremos Q sobre 4π epsilon 0, tá? Que multiplica, né, o resultado dessa integral, que é 1 sobre R, né, menos 1 sobre R, né, por causa desse menos vai cancelar. Então, nós teremos aqui 1 aplicado já nos limites, 1 sobre RB, menos 1 sobre RA. Para quem ficou perdido aí, ó, o que eu fiz foi o seguinte, ó, eu usei o fato de que a integral de 1 sobre R ao quadrado dr é menos 1 sobre R. E então apliquei os limites RA e RB. Bem, então o que nós temos aqui, na verdade, nós obtivemos a diferença de potencial de uma carga pontual, né, nos pontos aqui RA e RB, dados aí por esses vetores. Mas vamos lá. Lembre-se que eu quero calcular, na verdade, o potencial num ponto específico. Aí é que é interessante, ó. Nós sabemos que o ponto RA é um ponto arbitrário, tá? Então, qual seria o valor que eu posso escolher para RA, de modo que o valor do potencial nesse ponto fosse nulo? Bem, é simples, né, fazer o seguinte, ó, se eu tomar o limite, né, de 1 sobre RA, com RA tendendo a infinito, logicamente esse limite converge para um valor zero. Uma vez que esse denominador, né, está indo para infinito. O que significa, eu posso então escolher convenientemente, né, então nós escolhemos, já que é arbitrário, né, então nós escolhemos RA tendendo para infinito, de modo que isso implica que o V de RA vai ser nulo, como a gente já fez anteriormente, tá? Logo, se eu tomar este limite, então este termo aqui, VA, o V de RA só vai para zero, e este denominador claramente também vai para zero, esta razão, perdão. Então, por fim, né, usando a notação, tomando aqui, por exemplo, como a gente tem feito, chamando o RB de um R genérico aqui, eu vou dizer então que o potencial eletrostático, né, de uma carga pontual é Q sobre 4π epsilon 0 R veja bem agora que nós temos aqui um escalar. Nós não estamos preocupados, né? Nós não tem essa característica de que o potencial aponta para um lado ou aponta para o outro.
tá? Ou seja, o potencial é uma grandeza escalar, logo não tem nem direção e nem sentido. É importante citar que o que nós acabamos de fazer aqui, com o fato de escolher este valor para o potencial, né, no ponto RA como um ponto lá no infinito, para que esse valor desse zero, foi muito conveniente, mas temos que tomar cuidado, que não é sempre que podemos fazer isso, né, ou seja, para qualquer distribuição de cargas. Aqui foi possível fazer isso porque a carga pontual, que ela está bem definida, bem localizada no espaço. Mas caso nós tivéssemos uma distribuição infinita de carga, como por exemplo um fio infinito, né? Como nós vamos dizer que lá no infinito o potencial é zero, sendo que lá no infinito tem fio? Então vocês conseguem compreender que a escolha do ponto arbitrário no infinito nem sempre será conveniente ou possível, certo? Essa escolha do potencial eletrostático ser zero no infinito só vale se nós tivéssemos, toda vez que nós tivermos uma distribuição de cargas muito bem localizada no espaço, como é o caso da carga pontual. Isso ficará claro quando a gente for calcular o potencial eletrostático de distribuições contínuas de carga e essas distribuições contínuas estiverem aí no infinito. Agora que a gente está com essa expressão do potencial eletrostático de uma carga pontual em mãos, a gente pode utilizar agora alguns recursos para analisar as características deste potencial, tanto olhando a parte da expressão matemática e depois tentar fazer uma construção visual dela. Eu tenho aqui então, para uma carga pontual, como a gente calculou, o potencial eletrostático. A gente vê que ele tem aí uma cara radial, né? Uma vez que ele depende aí, do módulo do vetor R, né? Que é a distância, esse R aqui é a distância da carga até o ponto onde você está calculando o potencial eletrostático. Então a primeira coisa interessante é que como ele se trata de um escalar, ele é um número e não um vetor, então ele vai ter valores aí positivos e negativos. Sim, né? Vai depender o quê? Do valor da carga. Então, se esta carga for positiva, né? Então, se Q é positivo, Q é maior que zero, né? Obviamente o potencial eletrostático será também positivo. E, obviamente, da mesma forma, se a carga que eu estou calculando, o potencial for negativa, eu vou obter também um potencial eletrostático negativo, tá? Então aqui faz sentido, já que a gente está falando de um escalar, um número. Então vamos, a partir de uma construção visual, tentar ver como seria esse potencial eletrostático. Então, a ferramenta que nós vamos utilizar para ter uma ideia visual é justamente parte da ideia das linhas de força, a mesma coisa que fizemos para o campo elétrico, né? A gente sabe que no caso de uma carga pontual, ela é radial, ou seja, ela vem de forma esférica, né? De dentro para fora, né? Com seus raios saindo, a gente já viu. Vamos desenhar aqui. E agora, a gente sabe de agora a pouco que as superfícies equipotenciais, ou seja, aquelas que têm o mesmo potencial eletrostático, devem ser o quê? Perpendiculares a este campo. A única possibilidade deles serem perpendiculares é se forem esféricas, né? Então, o potencial eletrostático vai formar então superfícies esféricas concêntricas, né, sucessivamente, igual a várias cascas, em volta da carga. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? E é bem fácil da gente entender por quê. Então vamos lá, nós temos aqui uma carga pontual positiva, aqui nós temos as linhas de campo, né, saindo da carga. Então, se eu fosse calcular como essa aqui, ó, a expressão depende só de R, se eu for calcular esse valor R aqui, para o mesmo valor de raio, né, eu vou ter o mesmo valor, não importa na região do espaço, desde que seja esse mesmo valor, ó, formando o quê?
se a gente olhar 3D é uma esfera. Ó. Então essa linha amarela aqui, todos os valores do potencial é a mesma, né? Porque o valor de R é o mesmo, né? A distância da carga até esses pontos é a mesma. O que significa? Essas superfícies formam uma superfície equipotencial. E nós mostramos matematicamente que elas devem ser, né? Se eu me deslocar, né, sobre uma superfície equipotencial, o que eu vou achar é que o produto escalar desse deslocamento e o campo elétrico vai dar zero, o que indica claramente que essas superfícies equipotenciais devem ser perpendiculares às linhas de campo. Ou seja, você vai ter um ângulo aqui de 90 graus, tá? Para qualquer superfície esférica equipotencial que você pegar. Tá? Então, aqui nós temos uma ideia. Nós podemos fazer, inclusive, esse mapeamento, né? Nós vamos fazer em outras configurações, em outras simetrias, e a gente pode, inclusive, ver isso no laboratório. Tá? É muito interessante, com o auxílio de um aparelho que a gente chama um multímetro, um voltímetro, medir aí os valores do potencial e você vai ver que, dependendo da configuração, vão formar linhas paralelas, vão formar linhas concêntricas, como essa aqui. Então, é bem interessante a gente ter uma ideia visual disso aí. Tá? Então, aqui, com isso, a gente encerra essas características do potencial de uma carga pontual. Né? Agora, nós vamos ver o efeito da superposição. Não é nenhuma novidade para nós que, quando a gente quer calcular a contribuição de uma determinada grandeza aqui para uma certa distribuição de cargas, fizemos isso para a força, para o campo elétrico, e agora vamos fazer para o potencial eletrostático. Olha, vocês já estão cansados de saber, né? Só que aqui eu tenho uma situação um pouco mais simples, porque eu tenho o princípio da superposição aplicado agora para uma grandeza que é escalar, ou seja, você não tem um vetor, né? Então eu não tenho que fazer uma soma vetorial, é uma soma numérica simples. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma distribuição discreta de cargas, ou seja, que eu conto carga 1, carga 2, carga 3 e assim por diante, todas aí por uma certa distância do ponto P. Se eu quiser calcular o potencial eletrostático resultante no ponto P, que eu vou chamar aqui de um VP, né, basta eu somar as contribuições de todas as cargas. Né? Então, por exemplo, vamos começar para a carga 1, eu sei, vai ficar o quê? Q1 sobre 4π ε0 R1, mais, para a carga Q2, vai ser Q2 sobre 4π ε0 R2, mais para a carga Q3, né? Que vai ficar aqui Q3 sobre 4π ε0 R3. E assim, se eu tivesse, né, outras cargas. Eu posso colocar tudo isso aqui em evidência. Então vai ficar aqui, ó, que o meu o meu potencial no ponto P vai ficar então 1 sobre 4π ε0, né, que multiplica, né, Q1 sobre R1 mais Q2 sobre R2 mais Q3 sobre R3. Tá? Se eu tiver uma distribuição N de cargas, né, então vamos colocar aqui, né, para N cargas, pontuais, né, eu vou ter o seguinte, ó, eu posso ver uma soma, né? Eu vou ter isso aqui, eu posso transformar isso aqui num somatório, né? Então eu vou ter que VP vai ser 1 sobre 4π ε0, a somatória de I igual a 1 até N, né? Vou colocar aqui um N minúsculo, igual eu estou adotando, né?
da razão QI sobre RI. Pronto, né? Então aqui eu tenho a forma do princípio da superposição para uma distribuição discreta de cargas. Naturalmente, o próximo passo, né, é a gente escrever esse princípio da superposição agora para uma distribuição contínua de cargas. E a ideia é basicamente a mesma. Tá? Então, seja aqui agora uma distribuição contínua, aqui, por exemplo, um volume, um corpo com formato genérico, carregado com uma carga Q qualquer, eu vou pegar a contribuição de um pedacinho desse volume, que vai ter uma carga dQ, certo? Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular então, a contribuição que este elemento de carga dQ, né, provoca aqui neste ponto P, que está a uma distância R. Né? Então, é claro que eu vou ter que a contribuição de dQ, né, vai ser dV, que é dQ sobre quadro π ε0 e o módulo, né, vezes o módulo desse vetor R, né? Lembrando que isso aqui, então, ou seja, isso aqui é uma grandeza escalar, né? A integral gerada geralmente é bem mais tranquila. Então, o V no ponto P, de fato, tem que ser integrado, né? Então, integrando, eu terei que o V no ponto P é 1 sobre 4π ε0, que pode ficar fora da integral. E agora sim, a integral, né, de dQ sobre R. Né? Bem mais simples. Este aqui é o princípio da superposição, né, tá, para uma distribuição contínua de cargas. Este resultado, né, o cálculo dessa integral, na verdade, vai depender agora da geometria ali do meu problema, né? Então, se eu tiver uma distribuição num volume, numa superfície ou numa linha, né? Então, este elemento de carga, né, como a gente já sabe bem, né, vai ter essas três possibilidades, né, certo? ρdV para um volume, né, sigma dA para uma superfície e lambda dL para uma linha, como a gente já sabe bem. E aqui eu posso comentar um ponto crucial aqui, né, de calcular o potencial, tá, em detrimento do campo elétrico. Por que é melhor calcular o potencial eletrostático? Olha, a gente vê que essa integral não é uma integral vetorial, como a do campo elétrico. Então lá eu tenho que me preocupar com questões de simetria, né, ver para que lado vai estar a componente, né. Então assim, aqui não tem isso. Isso não tem componentes, né? Então é muito mais fácil calcular essa integral que é escalar, né? Então, na grande maioria dos casos, eu vou preferir calcular o potencial eletrostático e a partir da relação que eu conheço entre o potencial eletrostático e o campo elétrico, eu sei que E é menos gradiente de V, eu vou e calculo o campo elétrico, né? De maneira indireta, né? Então eu calculo o potencial e depois calculo o campo elétrico. É muito mais simples na maioria dos casos. Tá aí também outra importância, né, que eu já havia comentado sobre o potencial eletrostático.